duvidar. Proclamar o Evangelho é o meu dever. Usa minha boca. Eu sempre, na escola, quando tinha entrega de trabalho, eu sempre falava assim, ó, faz o trabalho aí, que eu apresento. Lá eu chego na frente e apresento. Porque eu tinha mais facilidade de apresentar o trabalho do que fazer a pesquisa, escrever, digitar, aquela coisa toda, né? Por eu ter essa característica um pouco mais desinibido. Mas quando a gente vai falar do amor de Deus e da palavra e ministrar, é totalmente diferente. Atinge coisas em nós que nada atinge, por conta do temor a Deus, por conta do respeito ao Senhor. E a gente vê o quanto nós somos dependentes. Porque na matéria, você estudou ali, você vai falar. Mas aqui, se não for ao Senhor, não prospera. Por isso há aquele temor maravilhoso, que não pode perder, para que seja feita a vontade dEle. Amém? Então, que eu e você, nós possamos desfrutar desse momento da palavra, porque a gente vai falar de uma história linda. A gente vai falar da mais linda história de amor. Quem aqui sempre sonhou em viver uma história de amor? Fala a verdade. Eu vivo uma história de amor. Você vive? Você que está chegado com a esposa aí, cola nela agora. Fala. Se você já vive uma história de amor, aí chega pertinho, cheira mesmo, aquela coisa de... E se vocês não estão vivendo, o plano de Deus é que vocês vivam uma história de amor. Deus vai sarar, vai cuidar, vai restaurar, porque o que Ele estabeleceu sobre vocês é uma linda história de amor. Mas Deus trouxe a nós uma história de amor muito maior do que essa que a gente pode encontrar do homem e mulher. E que a gente sonha em viver esse tempo que a gente está aqui de passagem, entregar nossa atenção à esposa, não é verdade? Eu costumo falar isso porque a gente está com os filhos, mas um dia eu falo, éramos 2, passamos a ser 3, depois 4, depois voltaremos a ser 3, e depois 2. E vamos ficar velhinhos juntos. E vamos ver os nossos filhos crescerem, casarem, cumprir aquilo que Deus tem para a vida deles. Mas a gente sempre vai estar junto. Todo mundo, a gente faz uma grande confraternização, está junto como igreja, todo mundo vai embora. Mas quem fica conosco é a família. Não é verdade? E com Deus é assim. Quem sempre fica conosco é aquele que prometeu e cumpre. Que Ele fez de ti habitação, fez de ti morada e habita em ti. Amém? Que a gente tenha fé e creia nisso, sem duvidar. Então, quero te convidar a abrir em João 3,16. Todos nós conhecemos essa passagem. Essa passagem norteia a nossa vida, norteia a nossa gratidão. Mas aí sim está a base da mais linda história de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor criou Adão, de Adão criou Eva, criou os céus e a terra e o mundo, Ele como criação de Deus, e as coisas aconteceram conforme Deus foi permitindo. Não é verdade? Mas teve um dado momento que Deus falou, eu preciso enviar meu filho. Com um propósito. E Ele envia o filho com um propósito de morte. Ele envia o filho já sabendo o que aconteceria com o filho. Por isso que eu creio que o valor da vida e da morte para Deus é diferente do que é para nós. Porque Ele é Deus.
Porque existem várias definições do amor, mas tem 3 definições básicas, que é o amor filéu, que é a amizade e a afeição carinhosa entre amigos, né? Amizade. Você que tem um chegado seu, esse é o amor filéu. É bênção de Deus, né? É melhor serem 2 do que 1, né? Porque quando um não estiver bem, o outro vai e ajuda, para estarmos em comunhão, e a gente vai fazendo amigos, não é verdade? Esse é o amor filéu. O amor eros, que é o amor entre homem e mulher, que tem paixão. É você que está com a sua chegada aí, com a sua escolhida, sua prometida. Esse é o amor eros, que é maravilhoso e é uma bênção, não é verdade? Saber que Deus separou alguém para viver com você para sempre. É tão cuidadoso isso da parte de Deus, não é verdade? Que a gente fica com o coração repleto de gratidão, né? Quando eu olho para minha esposa, eu falo, puxa vida, alguém se decidiu viver comigo. Que honra. Que esse sentimento esteja no nosso coração, em nome de Jesus. E o amor ágape, em português, né? Tem um acento agudo no primeiro A, que é o nome da nossa igreja, que é o amor elevado, o amor de Deus. É um amor que não entra na nossa concepção humana, porque é um amor vindo de Deus. É o amor de Deus para o seu Filho e a raça humana. É um amor que sacrifica. Por isso nós, por muitas vezes, não compreendemos e dá aquela coisa de, poxa, como crianças pequenas morrem. Que Deus de amor é esse? Que Deus de paz é esse? Como isso acontece? Como é que meu filho morreu? E a gente vai questionando. O valor da vida e da morte é diferente para Deus. E Deus vai trazendo esse entendimento a nós. Porque Ele entrega o seu Filho unigênito para ser entregue a nosso favor, para ser morto em nosso favor. A morte e depois a ressurreição em favor de mim e de você. E é um detalhe importante, porque veio para ser morto. E com relação a Jesus ou ao amor, a gente compreende porque o Senhor deixou decretado na palavra o propósito da morte. Não é verdade? Para que o pecado não tivesse domínio mais sobre nós. E para que aquele favor fosse real e vivêssemos o tempo da graça, já não mais das leis. Abre comigo em Isaías 53. E Deus fala que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em Isaías 53, 5. O Senhor revela a Isaías o propósito, o profeta Isaías, o propósito daquele ato, daquela morte de Jesus, que nos comprova, que nos testifica, que enviar o seu Filho e morrer por nós é uma atitude de amor. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O ato do Senhor enviar o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. A prova do amor é entregar o seu Filho a nós.
a prova de Deus, do amor de Deus, e a prova do Filho, começa ele, como homem, a se entregar, cumprindo o que Deus tinha para a vida dele. Mas ele era homem, ele era ser humano. E as dores que nós passamos, as dificuldades, ele passava. O sofrimento, as dificuldades de sentimento. Só que ele era Deus. Mas ele tinha, e ele passou a viver já o tempo de angústia, sabendo que chegaria o tempo de ele ser entregue e passar por dor, mas ele precisava cumprir aquilo que Deus colocou no coração dele, e ele sabia, porque ele e o Pai eram um só, são um só, e era o que ele declarava, e era o que era dura a pregação aos judeus, porque quando ele pregava, para você chegar a Deus, precisa chegar a mim, se você chega a mim, você chega a Deus. E aquela pregação era dura, era difícil os judeus compreenderem e respeitarem que o Messias veio de Nazaré, de Belém, cresceu com eles ali, e muitos saíram e deixavam a pregação porque era até ofensa para eles, tanto que eles começaram a planejar a morte de Jesus. E quando muitos saíram, Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês vão me deixar também? E Pedro fala: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Porque os discípulos que caminhavam juntos já estavam compreendendo o amor de Deus. Qual era o favor de Deus para nós? Qual era a bênção de Deus dentro de uma linda história de amor que era difícil compreender para aqueles que estavam presentes o que aconteceria. Aos olhos dos que andavam com Jesus, o Senhor já falava: olha, convém que eu vá para que o Consolador venha, por um tempo eu estou com vocês, logo mais não estarei, vou preparar um lugar a vocês, e logo depois nos veremos. Era tudo muito louco para eles, compreender o que Jesus falava no dia a dia. Mas lhes foi revelado com a convivência do Espírito Santo, que passou a morar neles depois que Jesus morreu e ressuscitou. Amém? O mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, é o mesmo Espírito que habita em nós. Quando a gente tiver a dimensão desse amor, da grandiosidade desse feito, de compreender que esse mesmo Espírito Santo que habita em mim, dorme comigo, acorda, está em mim para me dirigir, para tomar as melhores decisões, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus e ele venceu a morte. Quando a gente entender, e Deus tem trazido isso a nós, culto após culto, comunhão após comunhão, tempo, desse entendimento de intimidade com Deus. Porque a gente tem uma tendência a ser insensível e não olhar para o nosso próprio eu. Ou a gente olha só para as nossas necessidades, o que a gente precisa, o que a gente precisa. Para o que é bom para a gente viver tranquilo, viver bem, para dar um pouco de conforto. Mas em meio a tantas essas necessidades, tudo aquilo existe o principal, que é o Espírito Santo habitando em você, que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai te mostrar o caminho. É o Consolador que vai te dar o afago na hora ideal, na hora que você precisa, o carinho que você necessita. Ele vai ser duro, porque a partir do momento quando você vai buscando na palavra o conhecimento, o Senhor vai te mostrando aquilo que Ele tem para você, e aquilo que não tem sido de acordo com os propósitos dEle. Isso é o Espírito Santo te falando. O Senhor falou a nós que falaria conosco através da palavra. E por muitas vezes a gente diz que não ouve mais a voz de Deus. Temos lido a palavra com um coração contrito e quebrantado, aberto? Aquilo que você tem lido, o Senhor está falando com você. Mas a gente precisa ser humilde ao ponto que a palavra fala: de sorte que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tem em vocês, em nós,
que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação, por vontade de ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo e se entregou mudo para a morte e morte de cruz. Ele nos ensinou e foi deixado de sorte que tem esse mesmo sentimento, o sentimento de humildade, de você conseguir olhar para si e falar, existe um Espírito Santo em mim, daquele lindo dia, dentro de uma história de amor que Deus escreveu para mim, que eu aceitei na minha vida, hoje Ele faz morada em mim. O amor que eu como ser humano não tenho capacidade de atingir, que é o amor ágape, o amor com as características de amar de Deus, habita em mim e eu não o consulto, eu não clamo, eu não tenho intimidade com esse Deus que habita em mim, que tem as características que me completa como filho, que me tirou da solidão, que tinha um buraco dentro de mim e Ele completou a necessidade que eu tinha. E eu não ajo com intimidade. Eu ajo conforme o meu conceito de vida. Aquilo que a experiência só me trouxe. A intimidade com Deus vai te trazer direções de Deus. O conhecimento vai te trazer direções de Deus. Porque a palavra é de Deus. A palavra não é do homem. Ela é para o homem. Mas ela é de Deus. E o conhecimento é derramado por Deus, a unção, para que haja revelação a todos nós. Se você for íntimo, o Senhor vai revelar a você o que é necessário. Se você buscar, se você se deleitar na palavra, o Senhor vai revelar a ti aquilo que é necessário, aquilo que você precisa. Ele vai te encher do amor dEle e você vai viver completo, mesmo em meio a tantas decepções. Mesmo em meio a um mundo que jaz o maligno, mesmo a tanta angústia, mesmo em meio a tanta dor, a tanta corrupção, a tanta mentira, a tanto defeito nosso, a tanta limitação nossa. Para a glória de Deus. Versículo 10. Todavia ao Senhor o agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O amor de Deus, a mais linda história de amor, derramado sobre os filhos, aprove ao Senhor, quis o Senhor moê-lo. Existem coisas, irmãos, que a gente só vai compreender no céu. Compreender no céu. Quando a gente puder perguntar ali com mais intimidade. Porque aprove ao Senhor moeu o seu filho em prol. O que seria natural a nós? Seria conquistar a salvação. Conquistar, vencer através de uma guerra espiritual, o conhecimento que nós temos hoje. Para o Senhor haver uma reviravolta, para Ele de fato dizer sobre mim, sobre você, o pecado já não tem domínio sobre você. Está me entendendo? Não tem mais domínio sobre você. Para que isso acontecesse, para que a morte fosse vencida, Ele envia o Filho e aprove Ele moê-lo.
Os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Não entra na concepção humana, no nosso entendimento, o que uma morte geraria esperança. Geraria a possibilidade de a gente ser salvo. Gerou vencer a própria morte com a morte. Então, os valores da vida e da morte cabem ao Senhor. Claro, a gente sente saudade, a gente quer perto da gente, e a gente ama, a gente tem o sentimento do ser humano. Como a gente não tem em nós nato o amor ágape, a gente não compreende esse amor de Deus. Esse amor de Deus de dar ao seu filho. Quantas vezes, irmãos, eu me perguntei, falei, Senhor, como Jesus morreu a meu favor? E eu ia reestudar isso, recompreender, até que o Senhor deixou claro no meu coração e me ensinou. Mas vinha, porque eu queria entender com a minha concepção do meu conhecimento. Mas no versículo 6 falou, no versículo 5, novamente, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo, a minha transgressão e a sua estava sobre ele. Por isso que um pouco antes disso, desse momento de entrega, o Senhor não pode habitar em meio ao pecado, o Senhor se afasta de Jesus para que se cumprisse. Deus não habita em meio ao pecado. E ele falou, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A angústia era tão grande. Ele sabendo do que ele passaria, mas o amor de Deus, escrevendo a mais linda história de amor, ao meu favor e ao seu favor, falou, filho, isso precisa se cumprir, porque a minha e a sua transgressões estava sobre o Senhor, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, toda a agressão que o Senhor recebeu, hoje nos traz cura. Hoje nos faz limpos. É ou não é uma prova de amor? É ou não é a mais linda história de amor? Porque a nossa concepção é o amor que a gente vive entre nós, marido, mulher, amigos. São lindas histórias de amor. A história dessa igreja é uma linda história de amor. Como foi fundada, como se desenvolveu, o plano de Deus e o que Deus tem feito no tempo de agora e há de fazer. É uma linda história de amor, escrita pelo dedo de Deus. Mas o que o Senhor fez por nós é primordial. É a mais linda história de amor. E passando esse tempo, voltando um pouco, porque aqui o Senhor já foi moído, através da revelação de Isaías, Jesus vem à terra, e ele cresce, e ele foi ganhando a estatura, crescendo em graça, em sabedoria. Com 12 anos ele vai lá dar aquela escapada da família para falar com os sábios no templo, em Jerusalém, e a família o encontra falando com os sábios. Ele começa, no início do seu ministério, pregando o arrependimento, opera milagres, perdoa pecados, promete o Espírito Santo a nós, instrui os seus discípulos andando junto deles a cada dia, todo o tempo. Lava os pés dos seus discípulos, tendo mais um exemplo de humildade, que o que rege a vida dos filhos de Deus, para que o Senhor seja engrandecido, a gente se diminua, e o amor do Senhor seja notório em mim e em você, como o sol do meio-dia, que o Senhor fala na tua palavra, é a humildade. E ele fala, quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala assim,
Entenderam por que eu faço isso? Para que vocês façam uns com os outros. Vocês já estão lavados o corpo todo, mas é necessário que vocês lavem os pés. Um lave os pés dos outros para que um ajude o outro a crescer. Um fique feliz com a prosperidade do teu irmão, com a aquisição do teu irmão, com o crescimento, com o quanto Deus usa, o quanto Deus te usa. Porque eu tenho alegria em poder ouvir o que Deus tem para falar através da sua vida. E assim deve ser, essa é a comunhão. Porque se você tem buscado, você tem tido intimidade, na hora que você abrir os seus lábios, eu quero ouvir o que o Senhor vai falar através da tua vida. Em nome de Jesus, porque vai acrescentar a minha, e assim a gente cresce como igreja. Amém? E chega a hora do Senhor se entregar. Mas quando ele chega o momento de se entregar, num dado momento com os discípulos, a angústia bate e ele ora ao Pai. Por isso vamos em João 17, João capítulo 17. Os capítulos e versículos foram separados pelos homens, viu, irmãos? Por isso, sempre quando eu vou ler uma passagem, eu procuro ler um pouquinho antes, um pouco depois, para entender o contexto, porque nem todos os capítulos terminam com raciocínio ali, entendeu? Terminam com raciocínio ali. Por isso, o capítulo 17, mas nós vamos voltar 2 versículos, tá? No 16, 32. Jesus fala, eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz isso aos discípulos, declarando, pouco antes de ele ir para ser crucificado, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, quer dizer que existem batalhas, existe perder ou vencer, e ele venceu o mundo. Então não é algo conquistado simplesmente, ele venceria o mundo com a ação que ele faria posteriormente. Mas naquele momento ele começa a orar. Em 17:1 diz assim. Só uma observação, irmãos. Essa oração, o centro da oração é o Pai e o Filho, mas principalmente os filhos. Nós. Jesus é tomado de angústia, porque ele sabe que é ali chegado o tempo, e ele intercede em favor de mim e de você. Ele tomado de medo, ele ora assim, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Ele mesmo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Jesus fala aqui,
até o versículo 8, ele intercede ao Pai falando: Pai, eu cumpri aquilo que eu tinha que cumprir. Eu manifestei a tua palavra aos filhos que estavam no meu caminho. E eles já te conhecem através de mim, já creem que eu sou o filho enviado do Pai, que nós somos um, e que se eles me encontram a ti. O Senhor vai se arrazoando com o Pai, e eu fico, enquanto eu estava no tempo de devocional que Deus trouxe essa palavra, eu fui a fundo imaginando, Jesus com angústia, ele se leva a orar ao Pai, e o centro dessa oração é falar sobre nós, sobre mim, sobre você. Em meio à dor, em meio à aflição do que viria, mesmo o amor de Deus sendo cheio na vida dele, porque ele era Deus, tinha uma dor, tinha um receio de como seria e de o que aconteceria, porque ele tinha a sensação de homem. Ele fala: Pai, eu fiz. Ele tendo a sensação que mesmo em 3 anos de ministério, ele já tinha cumprido tudo aquilo que ele tinha que fazer. Mudar a história da humanidade. A mais linda história de amor. Hoje nós estamos em 2019. Depois de Irmãos, depois de Cristo, que o Senhor fez por nós na cruz, em favor da minha e da sua vida, depois de Cristo, o amor do Senhor, ele marcou o tempo. Isso precisa ser dito com veemência, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos aqui em comunhão, a gente vê o quanto a gente depende do Pai. Como eu já falei, se não for o amor do Senhor, não tem porquê. Não tem porquê fazer, não tem porquê viver e ser igreja. Se não for esse amor que te sustenta, que te traz vida, que te traz esperança, que tem te trazido a estar aqui, ouvindo palavra, estando em comunhão. 2019, depois de Cristo, depois do feito de Jesus a meu e seu favor, que fique estabelecido no nosso coração a honra de ser filho e a gratidão daquilo que o Senhor fez por nós. Amém? 9. E rogo por eles, vou ler o 8 para a gente se contextualizar novamente, porque lhes dei a palavra, as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda o teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Vê se não é a mais linda história de amor. Jesus fala: Pai, na parte B do versículo 11, guarda o teu nome àqueles que me deste, em teu nome àqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos, Deus. Assim como eu, Pai, sou em ti, somos um. Pai, que eles sejam um em nós, Deus. O amor do Senhor indo a ser entregue, Ele declara o amor dEle por nós, estabelecendo filhos. Pai, esteja com eles, Pai, da mesma maneira em que nós somos íntimos, em que o Senhor me dirige, o que eu devo fazer, os milagres a serem feitos, as curas, a libertação, o amor manifesto, o poder de Deus na pregação através de Jesus, por onde ele andava, o amor manifesto. Pai, assim como eu e o Pai, Senhor, nós somos um, Pai, que eles sejam um em nós.
O amor de Deus derramado sobre nós, da promessa do Espírito Santo, faz com que eu e você sejamos um no Pai. É tamanha bênção, tamanha alegria, que faz com que eu e você, irmãos, tomamos posse que de fato nós somos seres espirituais. Nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem, o que norteia a nossa vida não são os valores que aqui estão. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com um senhor, em que ele citou sobre a decisão do STF. O senhor deve ter aproximadamente uns 60 anos, 65 anos. E ele compartilhou ali que quando o STF fez aquela votação para que fosse revogada, não fosse autorizada a condenação na segunda instância. Eu não sou advogado, nem perto disso, então pode ter erro na minha fala. Mas que coubesse ainda, que eles não fossem presos até que coubesse mais recursos. Com isso, muitos foram soltos, principalmente o ex-presidente. Foi oportuno para eles votarem isso neste tempo. Ele falou que ele sentiu uma dor imensa no coração dele. Ele falou, senti uma dor, cara. Uma dor. E naquele momento eu estava com o pastor André e ele falou, cara, eu senti uma angústia. Eu senti algo ruim, sabe? E ele foi orar, o pastor André foi orar e depois ele sentiu paz. Porque a gente crê que se Deus permitiu, algo vai acontecer. Mas eu vi naquela vida, ele me parece ser comerciante, ele ficou assustado com o que pode acontecer. Sabe, o que pode acontecer. O que vai acontecer? Porque o dólar já se movimentou, as coisas já agiram de maneira estranha. Aí já se dá um microfone a uma pessoa que já está condenado, foi solto, mas está condenado. Cabe recurso, mas está condenado. Dá aquela sensação de insegurança. E eu vi a angústia de um senhor que não anda com Deus. E eu falei, pai, como diz em Jeremias, pai, 3, a nossa cidadania é o céu. A nossa cidadania é o céu. Os nossos parâmetros são do amor de Deus e da palavra de Deus. Porque se a gente for esperar do mundo que jaz o maligno, nós teremos muitas decepções. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar parado, não assinar o que é necessário dentro daquilo que a gente crê e realmente se levantar como povo de Deus. Devemos sim, mas a nossa bandeira é Cristo. A nossa cidadania é os céus. O seu passaporte é para o céu e a tua origem é ser filho de Deus. Se a nossa cidadania é o céu, é lá que nós teremos morada. Nós teremos sim, meus irmãos, aflições aqui. Nós teremos sim aflições aqui. A gente sofre, é dolorido, dói. Nos magoam, sem perceber. A gente às vezes magoa pessoas. Por isso que não dá para a gente esperar de homem. E a palavra fala para a gente não esperar de homem. Não deve esperar de mim, deve esperar do Senhor. Nós somos falhos, sim. A nossa esperança tem que ser o Senhor. Quando cada vez mais a igreja olhar para Deus, olhar para o Senhor, a nossa expectativa seja a presença de Deus, seja a transformação que o Espírito Santo traz em nós, sermos cheios e levarmos o amor de Deus e olhar para Deus, a gente vai entender que aquele pregador ali tem falhas. Aquele meu parceiro de ministério tem falhas. Sabe por quê? Porque eu tenho falhas. E eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé. Se a nossa cidadania é o céu, eu quero viver como cidadão dos céus. Eu quero temer cada vez mais a Deus. E não o que pode acontecer na política ou não. Porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Amém? E assim precisa ser. Mas eu fiquei
com compaixão por aquela vida, porque ele ficou balançado, com pavor. Ele falou que teve dificuldade de dormir, que ele sentiu um aperto enorme aqui dentro, com uma sensação de injustiça e impunidade. E ele, um senhor, avô de uma linda família, vivendo assim. A nossa dependência precisa ser do Senhor. Amém? Voltamos à oração de Jesus. Amém? Não lembro que versículo eu parei, mas a gente se acha. 12, né? Enquanto estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Quem é o filho da perdição? Judas. Aqueles que estavam com Jesus, nenhum se perdeu, a não ser aquele que tinha que se cumprir, aquele que tinha que se perder, para que se cumprisse a Escritura. O propósito de Deus, a permissão de Deus para a vida de Judas era que ele se perdesse, para que se cumprisse a Escritura, para que o amor de Deus que aprove ao Senhor moê-lo, entregar ao Senhor na cruz, aprove ao Senhor que Judas fosse o traidor. Então, houve a autorização do Pai, para que se cumprisse as Escrituras, para que o Senhor fosse entregue, e o favor do Senhor na cruz fosse bênção e refletisse a nossa vida hoje. O Senhor pensava em nós quando tudo aconteceu. Para quê? Para a gente compreender qual de fato é a mais linda história de amor. Que a mais linda história de amor envolve morte. Mas para que os filhos se encontrem no amor do Pai. Amém? 13. Mas agora vou para ti. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O Senhor nos deu a palavra e o mundo odiou os filhos. Odiou os discípulos. Porque eles não são desse mundo, como diz no 14, no meio. Porque não são do mundo. Ele deu o exemplo dos discípulos para que ele voltasse ao exemplo dele. Assim como eu não sou do mundo. A bênção da garantia da salvação, de que não somos desse mundo, dita em Jeremias e na palavra inúmeras vezes, nós não somos cidadãos desse mundo. Jesus, na sua oração com o Pai, sendo um, ele declara: filhos, Pai, eu dei a palavra a eles e o mundo odiou, porque eles não são desse mundo, como eu também não sou. Perceba, irmão, em nome de Jesus, o tamanho do infinito amor por nós. 15. Não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Novamente. E o 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o que nos justifica, irmãos. A palavra de Deus é que traz, que tem poder para nos redarguir, para dar direção. Esquadrinhe o nosso coração na palavra. A tua palavra é a verdade, Deus. Então a verdade em concepção para nós, olha a profundidade do amor de Cristo, irmãos. Ele intercedendo ao Pai e dizendo: Pai, santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele intercedendo a Deus a nosso favor, falando: Senhor, derrama o teu amor sobre eles, como eu sei que o Senhor derramará. Mas ele abrindo o coração em meio à angústia, intercedendo por mim e por você. A minha esposa pode me amar demais, mas nada como o amor ágape de Deus, escrevendo para mim a mais linda história de amor. A mais linda história de amor. Depois de santificarmos na palavra, que a palavra do Senhor é a verdade, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo,
para que tenhais também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, eu e você. Jesus não intercede apenas por aqueles que estavam com ele, os seus discípulos, e os outros discípulos que estavam lá, mas não só os apóstolos, que viriam ser apóstolos, mas por mim e por você. Ele fala, por aqueles que virão a crer em mim, nós. Ele intercede, já crendo, sabendo qual seria a missão dos discípulos, de qual é a minha e a sua missão. E de pregar o evangelho a toda criatura. Nós vamos levar e contar às pessoas a mais linda história de amor. Quem cruzar o nosso caminho, a gente vai chegar e falar assim, eu preciso te contar uma história linda de amor. A pessoa vai pensar, é? Deve ser um romance, um livro de romance. É um livro de romance do amor de Deus conosco. É um livro de poder, que vai muito além de qualquer romance. Mas é o amor de Deus para os filhos. Essa é a nossa missão. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É tudo parte do amor de Deus. Pai, para que eles sejam um em mim, para que sejamos um e o mundo vai crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus enviou a Jesus. Eu sendo um com o Pai, sendo um com você, meu irmão, cumprindo o que o Senhor deixou bem claro no decorrer do livro de João, que vos ameis uns aos outros, que nisto é manifesto o meu amor. Ali as pessoas crerão que eu estou no meio, que eu os designei para isso. Para que sejamos um no Pai. Essa é a prova de que Deus enviou a Jesus. 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. É da comunhão com o Pai, mas Ele nos deu a glória. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Irmãos, isso é tão profundo que a nossa concepção de amor é difícil compreender. Mas a glória que Deus deu a Jesus, Jesus dá a nós. A glória que o Pai derrama sobre Jesus, Ele fala, Senhor, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. O Senhor sabe, Pai, que o que eu recebi, eu dei a eles. A glória, o poder de Deus. Isso é tão grande, tão precioso, que eu peço ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento. Porque a nossa vida precisa ser diferente de uma vida comum. O nosso trabalho ele precisa ser pautado naquilo que Deus nos dirige. A nossa família precisa ser pautada nos propósitos eternos, que são muito além das conquistas terrenas que a gente pode ter. O Senhor vai derramar bênção sobre nós, Ele vai te dar conquistas, sim, Ele vai dar aquilo que você necessita, para que você viva uma vida em abundância, seja em alimento, seja em bens, seja em tempo de qualidade, seja em moradia, o Senhor fará. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é soberano, aquilo que traz vida eterna, e nisso nós temos que pensar. Isso precisa ser pautado a minha e a sua vida. Porque em tamanho a grandiosidade do amor de Deus, Jesus fala, Pai, a glória que o Senhor me deu, eu dei aos filhos. A glória eu dei aos filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, abre o nosso entendimento, para a gente ir fundo na Tua palavra e compreender, Senhor, o que vai além das letras, o que o Senhor quer de nós, tendo o Senhor
fazendo e sendo morada em nós, Pai. Nos dirija, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. O mundo vai crer que Deus te ama quando a gente tiver comunhão com o Pai, porque essa comunhão o Pai já derramou sobre nós. O Senhor já quer intimidade conosco. 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ele termina dizendo, Pai, para que o mundo creia, Pai, que o amor que está em mim esteja neles também, e que eu, como estou no Senhor, eu quero estar neles. Prestes a ser entregue na cruz. Prestes a ser entregue na cruz. Ele não faz ali uma oração de, Senhor, naquela hora, afasta de mim esse cálice. Pai, preciso disso, está doendo, está difícil. Ele intercede e fala, Pai, eu cumpri o que tinha que cumprir. Senhor, mas aqui estão os teus filhos, eu te peço, Deus, da mesma forma que nós somos um, que seja o Senhor neles também, e eu possa estar neles. Ele intercede ao nosso favor. E no decorrer, no 18:1 fala, tendo Jesus dito isto, saiu com os discípulos para além do ribeiro e Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. A decorrência daqui, Jesus é preso no Getsêmani. No capítulo 18 inicia a crucificação, o sofrimento e a crucificação. Quando eu li essa oração, eu parei, eu voltei, eu revi, eu li uns comentários, algumas coisas, mas era muito mais profundo do que eu podia compreender. Eu já li inúmeras vezes, mas esse foi o tempo que o Senhor traria essa palavra a nós. Eu dei um tema humano para essa ministração. E desenvolvendo ela, o Senhor falou, filho, é a mais linda história de amor. Quando ele falou, coloca João 3,16 no início. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como nós falamos nos dízimos, que os nossos celeiros transbordarão se a gente cumprir, é promessa de Deus. E o Senhor entrega o seu Filho para a gente não perecer, promessa de Deus. Sobre mim, sobre você. Não dá, irmãos, para a gente andar ignorante a isso. Enquanto a gente viver de maneira natural, compreendendo a vida de maneira natural, a gente vai mergulhar na profundidade do amor de Deus. A gente não vai ser íntimo do Pai como o Pai quer e deseja ser íntimo de nós. O Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei contigo. Eu sou o pastor e dou a vida às minhas ovelhas. Eu sou a porta. Aquele que passar pela porta,
encontrará pasto. A ovelha que passar a porta, que é Jesus, encontrará pasto. Quando a gente encontra o Senhor, Ele sempre, na palavra, Ele sempre, depois Ele gera um contexto de querer ser íntimos dos filhos. Mas quando orar ao seu Pai, Mateus 6,6, eu insisto porque o Espírito Santo toca no coração, vai ao teu quarto, em secreto, fecha a tua porta, ora ao Pai que está em secreto. E Ele que ouve o que está em secreto te recompensará. É um desejo de Deus de intimidade. Aquilo que Jesus intercedeu a meu seu favor, o Senhor está disposto e disponível para derramar sobre nós. Eu estou à porta e bato. Você vai abrir, eu vou ceiar. Vamos ceiar, filho? Vamos ceiar? Mas o Senhor bate. O Senhor está no quarto esperando você abrir a porta e a gente, vamos resolver as coisas. Vou orar na bike, eu vou orar no carro. O Senhor vai ouvir a sua oração, Ele é contigo, não tenha dúvida. Mas o Senhor marcou um encontro conosco num local específico. É o teu aposento. Ele marca conosco aqui. Mas tem um lugar mais sagrado ainda para um encontro com Deus. É o teu aposento, o teu quarto. Onde Deus vai te recompensar se você se prostrar e ainda fala, fechar a tua porta. O Senhor já derramou isso sobre nós. O Jesus intercedeu a meu seu favor. A respeito disso. Cabe a mim e a você tomar posse ou não. Eu queria chamar o ministério de louvor, em nome de Jesus. Abre a palavra em Salmos 34. A gente já está finalizando. Chamar o coral. Voz de muitas águas, bênção de Deus. Salmos 34, 17. Obrigado, pastor. Salmos 34, 17. Diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva o contrito de espírito. Os justos clamam. O Senhor ouve e o livra de todas as angústias. Todas as angústias. Mas o justo clama. O Senhor tem ouvido o seu clamor? Por muitas vezes eu tive que compreender a fundo isso, que era importante eu orar. Porque eu falava, aquelas coisas de jovem, sabe? Quando o jovem entra numas de querer duvidar tudo, colocar questionamento nas situações. Quando a gente vai ficando com uns pelinhos brancos na barba, a gente olha para Deus, crê e cumpre aquilo que Deus tem para nós, não é verdade? A maturidade vai trazendo que nem sempre questionamento vale. Tem coisa que eu falo, não, no céu eu vou saber. Eu falava, o Senhor sabe de todas as coisas, por que eu preciso dizer? A palavra fala que Ele sabe antes mesmo de eu falar. Ele sabe. Então eu vivi uma vida, orava em todos os instantes, para acordar e toda aquela coisa que a gente faz, né, nas refeições. Mas clamar, prostrar, chorar, por uma necessidade, eu não tinha o hábito. E o homem é meio assim às vezes, né? A gente quebrar isso aqui, ó, dobrar esse joelho, às vezes é duro para nós, homens. Mas não deve ser. Não tem que ser. Porque isso nos priva de viver promessas de Deus. Viu, varões valorosos? Dobra o teu joelho, clama. Dobra o teu joelho, clama.
a história da tua casa vai mudar. Se você, como filho justo, clamar, como diz no versículo 17, ao Senhor, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Você está passando por angústia, homem de Deus? O Senhor o livra de todas as suas angústias. Quando a gente encontra o Senhor, Ele quer de nós, Ele deseja estar e ser íntimo de nós. Ser íntimo. Clama. Clama. 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Quebrantado. Essa dureza que nós temos, que nos, sem perceber no nosso subconsciente, a gente não se entrega no secreto, porque lá a gente encontra os nossos medos. A gente está face a face com Deus, Ele encontra a nossa verdade. Mas se a gente não tiver um coração que reflete, que tem sensibilidade para olhar para dentro, para olhar para quem nós somos, para olhar o que o Senhor fez por nós, que Ele já é íntimo de nós, a gente não vai desfrutar do melhor de Deus. Um coração contrito, a gente fica irresistível a Deus. Ele chega e derrama o seu amor, e tira, e nos livra de todas as angústias. Nós precisamos crer, irmãos. E o Senhor mesmo, pelo seu infinito amor, derrama fé sobre nós. Amém? Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. E abrisse comigo 2 Coríntios 4. Em 1 Coríntios o Senhor fala que é bem-aventurado aquele que busca o Senhor, que busca a sua face incansavelmente. Que busca o Senhor incansavelmente. Segunda Coríntios 4, 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E é isso mesmo, as coisas que nós vemos, elas são passageiras. O carro que a gente conquista, a casa que a gente conquista, o prédio, a casa. E essa leve momentânea, olha, a luta que a gente passa, a angústia que a gente passa, o Senhor está chamando de leve momentânea, porque a gente não chegou a suar gotas de sangue e nem fomos crucificados. Amém? Ali seria não leve, seria uma grande tribulação. Mas essa leve momentânea tribulação que eu e você nós passamos produz peso de glória. Produz peso de glória. E os nossos olhos precisam se voltar para aquilo que a gente não vê. Bem-aventurado aquele que crê e não vê, ou não vê e crê. É bem-aventurado, porque essas coisas são eternas. Essas coisas são promessas de Deus para nós, para que vivamos no céu. E assim a gente precisa viver. Assim o Senhor vai derramar unção sobre a tua vida, para que você viva de glória em glória.
leve e momentânea tribulação nós passaremos, um vai ajudar o outro, e na sua dificuldade eu vou lavar os seus pés, você vai lavar os meus pés, e vai falar, poxa Cadu, ó, eu passei por isso há uns anos atrás, eu orei, eu busquei, incansavelmente, e o Senhor me respondeu, aquele aconselhamento, aquela palavra que Deus derrama sobre nós em meia comunhão no corpo, aquela vida está lavando nossos pés, sabe? Está lavando meus pés. Como o Senhor falou, a comunhão seria o exemplo de que Ele era manifesto na terra, se amarmos uns aos outros. Se amarmos uns aos outros. Então essa momentânea tribulação produz um peso de maturidade, um peso de glória. Que nos levará à eternidade como promessa. Amém? Promessa que o Senhor tem sobre nós e viveremos juntos. Que o Senhor não veio para nos julgar. Ele veio para nos salvar, nos trazer a salvação. Que nesse tempo de adoração a gente busque intimidade com o Pai. Que Jesus intercedeu a meu e seu favor, e depois a gente vai orar. Jesus intercedeu para que fôssemos íntimos e somos íntimos. Desfrute dessa intimidade, em nome de Jesus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar.